feliz em pedir. Muito boa noite a todos, muito bom a gente estar aqui junto para dar importância para as coisas que têm importância. Nós realmente precisamos saber valorizar aquilo que muda para melhor as nossas vidas. Quando a gente está junto com Deus, junto com Jesus, não há presença melhor para que essa transformação para o bem aconteça. Muitas vezes a gente se vê em outras companhias, que não a de Jesus, que não a de Deus. É muito comum que no dia a dia a gente se veja representando instituições, organizações, famílias, e nem sempre isso nos deixa à vontade, nem sempre isso nos deixa bem. Imagina se você fosse hoje político. Vamos supor que você fosse um político honesto. A tua situação estaria fácil de defender nos lugares? Quando você se apresentasse e falasse assim, eu sou um deputado, eu sou um senador, ao invés daquele orgulho, aquela presença de espírito que você teria em outras situações, nesse momento você teria que quase que pedir desculpa. Sabe como é que é? Eu sou um senador, mas aí você tem que explicar que você não é como outros. Se você tivesse um sobrenome meio diferente, uma pessoa da sua família tivesse feito uma grande bobagem, você em todo lugar que você se apresentasse, com seu primeiro nomezinho, você teria que explicar, olha, eu sou desse sobrenome aí, mas não sou exatamente como os outros, não é porque eu tenho o mesmo sobrenome que eu sou. Se você fosse Richthofen, por exemplo, né? O mesmo sobrenome da Suzane que matou os seus próprios pais. É um sobrenome diferente, que em tudo quanto é lugar você ia falar, olha, eu não costumo matar meus pais, eu não mato meus parentes. Você ia ter que pedir desculpa por isso. Teve um tempo atrás em que o Ministério da Saúde, para falar da necessidade de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e do uso da camisinha, ele chamava o órgão sexual masculino de Braulio. Vocês lembram desse tempo? Quem tinha esse nome, meu Deus do céu, ele era zoado o tempo inteiro. Teve uma música que falava joga pedra na chimia, etc. A moça que tinha esse nome, coitada, era zoada para tudo quanto é lado. Ela representava alguma coisa, até lançar aquela música, ela achava que ela representava só ela mesma. Depois que lançou a música, como a tal da Geni tinha preferências e atitudes um pouco diferentes, ela meio que ficava representando essa situação. Hoje, nesse momento, se você for para a Europa, em determinados círculos e falar eu sou brasileiro, talvez você tenha que explicar que não é corrupto, porque a coisa está muito misturada e às vezes você tem que, um homem hoje em dia, um sacerdote, naquela época que houve mais denúncias de padres pedófilos, um padre talvez tivesse que se justificar, olha, eu não sou dessa turma, eu não sou desse time. E assim por diante. Se a sua prefeitura, se você é funcionário público municipal e tem denúncias de corrupção, muitas denúncias de corrupção, você também vai ter que fazer a mesma coisa. Então, o tempo todo, querendo ou não querendo, nós estamos representando uma família, uma raça, um sobrenome, um pré-nome e uma religião também. Ainda bem que não tem tido, ultimamente, pelo menos, muitos escândalos com os espíritas. Mas é muito possível que tenha algum espírita que amanhã apareça tendo feito uma grande bobagem. E você vai ter que arcar como se já não tivesse ônus por ser espírita.
Você fala que é espírita, as pessoas já te veem com pipoca na cabeça, sangue de galinha e fazendo trabalho na esquina. Como se também ser de Umbanda fosse um demérito. Não tem demérito nenhum. Aliás, muito mais vale um seguidor fiel de uma religião do que um seguidor ocasional de outras. Tem muita gente que se fala religioso não praticante. Interessante isso, né? Eu nunca conheci um corintiano não praticante. Não tem, não é? Agora, religioso não praticante tem. Então é melhor um religioso de qualquer religião praticante do que alguém que fala uma coisa e faz outra. Não é verdade? Quem você tem representado nessa vida? Como é que a gente exerce essa representação? Na passagem de hoje, do livro Caminho, Verdade e Vida, de autoria de Chico Xavier e Emmanuel, que eu abro, por assim dizer, ao acaso, para definir o que nós vamos conversar em cada dia. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele fala que nós somos embaixadores do Cristo. Nós, não só os espíritas, mas os católicos, os evangélicos, todos aqueles que usam o nome do Cristo e que não sejam filiados a religião nenhuma, nem pode nem usar a famosa correntinha com a cruz, ou nem ter Jesus tatuado no ombro, mas se você se identifica, diz que gosta, diz que segue Jesus, nós temos uma responsabilidade. As pessoas veem essas coisas de uma maneira muito enganosa. Quando às vezes morre um parente de um espírita e a pessoa vai no velório e vê a pessoa chorando e fala: olha só, é espírita e está chorando morto. Espírita chora morto também? Tem saudade do morto? É claro que sim. É claro que sim. Então nós precisamos saber a responsabilidade de você ser cristão. E certamente não é por ser espírita, no nosso caso, que a gente tem algum privilégio no mundo espiritual. Jesus foi muito claro quando falou que mais será cobrado daquele que mais receber. Então, ao invés de ser um privilégio, porque tem muita gente que acha que porque cumpre as obrigações que os homens instituíram, que você vai ter privilégio no céu. Então quem é evangélico acha que porque passou muitos anos louvando, aleluia, aleluia, e pagando dízimo, que ele quando morrer vai ter uma posição privilegiada. Ou se é católico, se batizou, crismou, casou, extremunção. E a gente quando vem para o espiritismo também acha isso muitas vezes. Eu ia toda terça-feira lá na casinha branca e ouvia as palestras, tomava os passos, até curso eu fiz. Portanto, eu tenho prerrogativas, eu sou um escolhido de Deus. O que é isso, gente? É nada. Ao contrário. Quem tem mais conhecimento tem mais obrigação. É mesmo mais ou menos como na tua casa. Você tem um filho pequenininho, começou a andar agora. Você vai falar para ele lavar o carro? Vai falar para ele lavar uma louça? Vai falar? Claro que não. Por quê? Porque as responsabilidades vão sendo colocadas sobre as pessoas de acordo com a sua capacidade. Isso quer dizer que quando você tem conhecimentos sobre as vidas sucessivas, tem conhecimentos sobre a lei de amor, tem conhecimentos sobre o funcionamento da vida, você tem sim mais responsabilidade. Quando você passa a ter diferenças em família, brigas, conflitos, quando você tem uma antipatia por uma pessoa da tua carne, do teu sangue, você, se é espírita, se já estudou alguma coisa, você sabe que aquilo é um reencontro. É um reencontro de duas almas que já vieram
se picando, como diz o povo, há muitas vidas e que agora Deus lhe dá uma oportunidade de reconciliação. E a reconciliação é urgente na vida da gente. Como é que Jesus trata isso? Ele fala para a gente assim, em outras palavras: se você está indo para o seu culto, para a sua religião, e você fazendo o seu pensamento, lembra de alguém que tem muita coisa contra você, que está guardando uma mágoa importante contra você, não vá para a religião, não faça as obrigações, vá imediatamente se reconciliar com aquele que está contra você. É o único momento nos evangelhos que Jesus coloca pressa na gente. Ele fala: reconcilia-te já, enquanto estás a caminho, para que não aconteça do teu inimigo, diz ele, chamar a polícia, chamando a polícia você vai ao promotor, chamando o promotor você vai ao juiz, chamando do juiz você vai ao carcereiro e fique na cadeia até o último centavo. Traduzindo, para que não aconteça daquele teu inimigo congelar na raiva, congelar na mágoa. Congelar, que eu digo, é deixar enraizar dentro dele um sentimento de que você sujou com ele, que você é uma pessoa menor. Então, antes de deixar a mágoa enraizar no teu inimigo, vai já. É o ato religioso mais importante que tem, muito mais importante do que dízimo, aleluia, passe, ou palestra, ou sacramentos, ritos. Muito mais importante do que tudo isso é o ato religioso que vem do coração. Como é que você vai se apresentar a Deus lembrando que alguém tem uma mágoa muito importante, que tem motivo para estar magoado com você? Como é que você vai se apresentar a Deus assim? O que nós falamos no Pai Nosso todo dia? Que Deus deve perdoar a gente na mesma medida que nós perdoamos os outros. Então, se você vem aqui na casa de oração pedir perdão, mas você mesmo não perdoa os seus inimigos, você acha que vai ser perdoado aqui? Você acha que Deus é bonzinho e por ser bonzinho Ele vai passar a mão na cabeça da gente? Se você é incapaz de aceitar que as outras pessoas tropeçam porque elas estão aprendendo, você também não vai ter cara para pedir perdão para Deus. Nós precisamos ter atitude. O cristão não é o da correntinha, nem o da Bíblia dourada no canto da sala, nem o da Santa Ceia na cozinha. O cristão de verdade se prova onde, gente? É no dia a dia, é dentro de casa, é nas relações, é no uso da palavra, é no cultivo de um sentimento melhor, todos os dias. Há muito tempo os religiosos, de todas as religiões, alimentam essa ilusão de que fazendo alguns ritos, cumprindo algumas obrigações, repetindo algumas palavras, ele vai se purificar. Não purifica, gente. No catolicismo, inclusive, você quando está lá no último momento, às vezes dá tempo de chamar o sacerdote. E o sacerdote fala assim: se você se arrepender de todos os seus pecados, você vai para o céu. Se não arrepender, vai para o inferno. Dá para acreditar nisso? Imagina o maníaco do padre. 40 mulheres ele estudou na mulher dele. É só falar para o sacerdote que se arrependeu que está no céu? Ora, até eu também falo que me arrependo. Quem não falaria? Agora, de verdade, a nossa transformação está no quê? Nós precisamos saber que os religiosos que cumprem as suas obrigações e que jogam nessas obrigações humanas todo o peso
da salvação, que na verdade só vem pela atitude, pelos atos concretos, ele quando morre, ele enlouquece. Vocês sabiam disso? No mundo espiritual tem um hospital, um hospício para gente louca, chamado Hospital Esperança, que é destinado apenas para religiosos. Por quê? Porque o cara fez tudo direitinho que mandaram ele fazer aqui na terra. Mas mudar de verdade, mas ser um marido melhor, uma mulher melhor, um filho melhor, isso não. Ele se contentava em vir no culto, vir no centro, ir na missa e cumprir as obrigações exteriores. Do interior, isso é muito mais difícil, fala a verdade. Se transformar aqui dentro é muito mais difícil. E aí a pessoa vai alimentando uma ilusão. Porque eu fiz isso e aquilo, eu tenho um lugar privilegiado no céu. Hoje nós estamos falando claramente para todos vocês, para ver se a gente não vai para a esperança também. Lá, gente, os livros, os mensageiros espirituais escrevem para a gente, tem dirigente de casa espírita, médium de mais de 20 anos, que foi lá e enlouqueceu, porque o cara pensa que fazendo isso e aquilo, que ele tem lugar garantido. Nós estamos falando com todas as letras. Não se iludam com as religiões dos homens, que ninguém cumprindo obrigações de homens acha que pode ficar de bem com Deus. É mais ou menos assim, eu tenho uma dívida com ela e quero, ficando de bem com você, que pague a dívida com ela. Não tem. Se eu quero ficar de bem com ela, eu tenho que acertar minha dívida com ela. Você quer ficar de bem com Deus? Faça as obrigações de Deus e não dos homens. Porque o dízimo, o louvor e mesmo o passe e a palestra do Espiritismo não são o mais importante. O dízimo, o louvor, os sacramentos, as palestras e os passes só servem se forem estímulos para a nossa transformação interior, para a gente mudar os nossos padrões, a nossa atitude concreta. Aí sim, aí você pode falar: sou cristão, sou evangélico, sou católico, sou espírita, mas não religioso de IBGE. Chega lá o entrevistador e pergunta: qual é a sua religião? Aí você fala. Mas é fácil, concorda comigo? Você fala qualquer coisa e ele concorda, ele vai pôr no papel, o papel aceita tudo. Agora, Deus, quando você morrer e for chamado à sua consciência, o que você vai ter a declarar? Mas eu cumpri isso, eu cumpri aquilo. Não, não queremos saber. Rótulo do produto não garante qualidade. Aqui entre a gente não é assim? Tem muito produto, tem rótulo bonito e está podre por dentro. Aliás, era o que o Jesus falava dos religiosos do seu tempo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que por fora parecem sepulcros, túmulos caiados, branquinhos, que são lindos por fora, mas por dentro são cheios de podridão. Nós, antes de tudo, uma pessoa que fala que é ateu, mas que na prática é solidário, é respeitoso, pede perdão, dá perdão, do que um religioso que não faz nada disso. Concorda comigo? É claro. Jesus falou claramente isso para nós só estamos lembrando aqui. Ele disse: nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Isso é exato o que está no Evangelho. Mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai. Entre o dizer e o fazer, o que é mais importante? Nós sabemos, mas nós gostamos de nos iludir. Eu vou casar na frente de um sacerdote, que assim meu casamento vai estar sagrado em nome de Deus. Muda alguma coisa, gente? Eu vou lá no tomar passe, porque aí eu vou melhorar minha condição espiritual. Melhora sim, mas melhora nos efeitos.
Você trouxe um monte de lixo espiritual, mágoas, culpa, inveja do dia a dia. Você chega aqui sujo espiritualmente. Ok, vai lá, toma um passe e tira. Mas se você voltar com o mesmo padrão mental que atraiu a inveja, que atraiu a mágoa, que atraiu a culpa, que atraiu o preconceito, o que você acha que vai acontecer lá fora? As suas próprias más companhias espirituais, certo? Então ali, claro, aguardando, como a colega falou na abertura, o centro espírita tem uma proteção. Então grande parte dos nossos, como é que eu vou dizer, amigos, estão aguardando lá fora, não podem entrar aqui. Mas se você sair daqui do jeito que entrou, se você veio para cá com mágoa de alguém e não foi capaz de pensar na sua mágoa, se você veio para cá com culpa por ter feito coisas erradas, mas não se propôs a transformar, a pedir perdão, a perdoar, se arrepender, a se modificar, sabe o que vai acontecer ali fora? Eles vão saudar a gente de braços abertos. Ô Maurício, estava demorando, hein? Poxa vida, tomou lá o passezinho, ficou melhor, agora vamos já dar o braço para vocês, você já vai para o bar direto, já vai para não sei onde e pronto. Os relatos espirituais, às vezes os obsessores confrontam o dirigente espírita na cara. Ele fala assim, quando o doutrinador tenta falar para o obsessor assim, quando é um obsessor mais inteligente, mais aprofundado no mal, ele questiona: ah, você está me chamando de irmão, você está falando para eu perdoar, mas você mesmo não perdoa, você tem um rancor, você acha que a gente não sabe da tua vida? Eles acompanham o dirigente e sabem o que ele faz depois que sai do centro, sabe que ele tem um amante, sabe que ele faz não sei o que ele faz isso, que ele faz aquilo, que ele bebe, ele não perdoa também as pessoas. E aí ele confronta, ele joga na cara, feito adolescente faz com mãe e pai. Ou seja, só tem um jeito da gente ficar de bem com a vida, atrair a felicidade, atrair a alegria, atrair o aprendizado para as nossas vidas. É estar de bem com Deus, é fazer o que Deus mandou, não o que os homens que se dizem representantes de Deus falaram. Nós precisamos estudar o Evangelho. Venham aqui no dia da casa, onde tem um curso de Evangelho. Aprendam o Evangelho diretamente para poder interpretar o que Deus está querendo de nós. Tanta dificuldade que você está tendo na sua vida. Doenças, conflitos familiares, o que mais? Parentes no álcool, nas drogas, os conflitos mais variados. Por que você acha que isso está acontecendo na tua vida? Se você nem quer saber os motivos, nem quer saber por que as coisas estão acontecendo, a lição está passando na frente do aluno e o aluno nem está prestando atenção. Cada um desses fatos tem um motivo, e esse motivo é claro, é para a gente aprender. Ah, mas aprendeu o que, Maurício? Aí eu sou seu colega de classe. Se eu pudesse dizer para vocês o que vocês têm que aprender, eu seria professor. Vocês acham que eu sou professor nessa história? Ah, você está falando na frente, deve ser. Está muito enganado. Está muito enganado. Nós somos repetidores do Evangelho. Os melhores de nós somos apenas repetidores do Evangelho. Se a minha mulher estivesse aqui, a cada vez que eu falo alguma coisa, ela ia falar, né, mas lá em casa, porque também eu tenho as minhas dificuldades do mesmo jeito. Eu gosto, inclusive, da expressão que o ouvido mais próximo da minha boca, de quem é? É o meu. Eu, quando estou falando isso para vocês, estou tentando cultivar dentro de mim uma boa vontade para aprender com a vida, do mesmo jeito que vocês. O único professor nessa história, nessa escola, nessa classe, chama-se Jesus Cristo. E a gente não pode mais se deixar iludir por atalhos, planos facilitados. Olha, faz isso que você vai ficar de bem com Deus. Não é patuar no pescoço, não é trabalho na esquina,
não é nenhum rito exterior que vai nos deixar melhores com Deus. Definitivamente, eu estou falando uma coisa que vocês já sabem, na consciência nossa já diz isso. Se eu casar na igreja, se eu tomar extrema-unção, se eu batizar, se eu crismar, não muda nada, exceto se aquilo, no ato de eu ser batizado, vamos supor que eu seja batizado adulto, eu faça um compromisso com a vida, um compromisso com Jesus, aí vale. Aí vale, bendito o evangélico que foi lá e tomou o batismo e que no momento do batismo estou fazendo um compromisso. Eu quero seguir o exemplo de Jesus, não só o rótulo. Bem-aventurado o espírita que vier para uma casa espírita e fala assim: eu não quero que tire só os efeitos da minha má sintonia espiritual, eu quero pesquisar as causas, eu quero transformar as minhas atitudes. Bem-aventurado, felizes nós seremos. Senão, nós seremos como a pessoa que tem um tumor no cérebro e que está com uma tremenda dor de cabeça e que vai no médico, o médico dá AS. Ah, que bacana. Vamos supor que, ou se for muito forte, dá morfina. Ok, passa a dor. Vocês querem se iludir? Vocês querem só tratamentos momentâneos? Aqui ameniza. E quando você está com uma dor muito forte, não é bom amenizar a dor? Lógico que sim. Mas Jesus Cristo falou: vinde até mim, todos vós que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E o que vai acontecer aqui, você no espírita, depois do passe, é que vocês vão sair daqui aliviados. Isso é um super serviço. Mas a solução dos nossos problemas não está aqui, está lá na rua. É lá que nós vamos realmente nos transformar. Ok? Essa é a mensagem da noite de hoje, e que a gente precisa perceber para poder atender. Boa noite.